Boa. Então, novamente, muito bem-vindo a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre e-mails, métricas de e-mails, relatórios. Foi um tema aí que vocês trouxeram no último encontro nosso. Vocês queriam saber mais, aprender mais, então espero que seja muito produtivo. E vamos lá. E para começar, pode passar aí, Bruno. Retomando aí o recado de sempre, o nosso Slack do Mug, onde a gente faz as principais divulgações, a gente troca uma ideia. Se algum de vocês ainda não faz parte, tá aí o link, tá aí o QR Code. Vou mandar aqui no chat o link também. Ou se vocês conhecem outra pessoa que vocês gostariam de convidar, podem mandar esse link para ela e, Aí enfim, também é o convidar nosso. as pessoas do futuro, né, Lucas? Você do É isso futuro aí. aí, do YouTube que estiver assistindo, por favor, entre no Slack. Use esse QR Code aí. Beleza. Né? E começando um pouquinho com métricas de e-mail marketing. E primeiro um glossário, assim, para todo mundo entender do que a gente está falando, né? Acho que são termos técnicos, são termos que é bom sempre relembrar o que o marketing quer dizer com cada um deles. Então, o primeiro termo é enviados, é o número de e-mail que o Marketo tentou enviar, isso não quer dizer que chegou ao destinatário. Se chegou ao destinatário, é um e-mail entregue. Se não chegou ao destinatário, pode ser um hard bounce ou um soft bounce. E a diferença é que o hard bounce é um e-mail que não foi entregue por um motivo permanente, como por exemplo aquela caixa de entrada não existe mais, ou um soft bounce é um e-mail que não foi entregue por motivo temporário, que é basicamente algo como a pessoa está de férias por esse mês, então já deu uma resposta automática ali de que não vai poder receber esse e-mail, coisas do tipo. Os abertos são e-mails que foram abertos pelos destinatários finais, e o Marketo, em relatórios, considera o número de abertos como aberturas únicas, então não importa se uma pessoa abriu 5, 10 ou 20 vezes, vai contar uma vez. E-mails clicados são o número de e-mails que foram clicados pelos destinatários finais, e de novo, cliques únicos, e não conta aqui o clique de unsubscribed também, mas ele pode ter clicado em 5 links diferentes do e-mail, nos relatórios só vai aparecer como um clique, porque é uma pessoa que clicou em e-mail. Unsubscribed é o número de usuários que pediram para se desinscrever dos seus e-mails, querem sair da sua lista de envio. E aí agora algumas taxas, algumas métricas, né? A entregabilidade é o número de e-mails entregues dividido pelo número de e-mails enviados. Então, é quantos por cento dos e-mails que você envia está conseguindo ser entregue. O CTR é o número de cliques divididos pelo número de e-mails entregues. Então, daqueles e-mails que foram entregues, quantos por cento está sendo clicado. O CTOR é a mesma coisa, só que agora é os cliques dividido pela abertura. Então, daquelas pessoas que estão abrindo seu e-mail, quantas estão realmente clicando, qual o percentual ali de conversão. E unsubscribed rate é o número de pessoas que se desinscreveram do seu e-mail, a taxa de desinscrição, né? O número de que se desinscreveu dividido pelo número de e-mails entregues. Então são todas essas métricas importantes de serem acompanhadas. A gente vai entrar um pouquinho mais em cada uma delas e como elas se relacionam nos próximos slides. Entrando um pouquinho dentro dos bounces, né? Porque o Marketo ele divide ainda mais o hard e o soft bounce. O hard, como a gente falou, é um caso de e-mail que não foi entregue ao destinatário e o tipo de erro vai indicar um erro permanente, mas ele se divide em dois tipos. Você pode até ver dentro do Marketo como categorias. Se você for no Activity Log ou filtrar uma Smart List, ele vai estar ali dividido por categorias. A primeira categoria é que o servidor rejeitou o e-mail por considerar ele spam. E aí a gente não está falando do caso do cara, da pessoa mover o e-mail para spam, é o servidor mesmo. Sei lá, você enviou muitos e-mails que foram marcados como spam para um servidor, como enviei muitos e-mails para a galera do Yahoo e eles todos marcaram esses e-mails como spam. Próxima vez que você enviar um e-mail para um @Yahoo, ele vai negar o seu e-mail automaticamente, vai falar que ele é spam e você não vai conseguir nem entregar. E esse é o hard bounce categoria 1. Categoria 2 é o e-mail não existe mais ou nunca existiu. Não necessariamente não existe mais. É um e-mail inválido, é um e-mail que não existe. E nesses casos de hard bounce, o Marketo vai marcar automaticamente o lead como e-mail inválido e nem vai tentar mais enviar e-mail para esse lead. O soft bounce já indica um erro temporário, né? Como caixa de e-mail está cheia, coisas do tipo. Férias, licença maternidade, coisas assim vão cair na categoria de soft bounce, que é dividido em 3 categorias diferentes. Você também pode ver dentro do Marketo. Categoria 3, 4 e 9, tá? Eu coloquei 2 ali, mas tá errado, é 4. Categoria 3 é o e-mail não foi entregue pela caixa estar indisponível. Geralmente a caixa de entrada é cheia nesse caso, mas também pode ser férias, também pode ser licença maternidade. A categoria 4 já é um erro técnico do servidor, então é o servidor de chegada do e-mail está com algum erro técnico que está indisponível naquele momento que vai ser resolvido. E aí
sim, tem vários erros técnicos disponíveis, como erro de DNS, que é o mais comum de todos, mas enfim, não vale a pena entrar nesse mérito agora. E a categoria 9, que indica um erro desconhecido. E aí, quando acontece um soft bounce, o Marketo vai tentar reenviar o e-mail em 24 ou 36 horas, dependendo do tipo de erro. E até se você for ver um e-mail performance report para um e-mail que foi enviado há pouco tempo, você vai ver justa uma coluna de pending, que são e-mails pendentes, que são justamente esse caso. Deu soft bounce, o Marketo vai tentar de novo. Ali você consegue ver bem claro esses casos daí. Aí pode passar, Bruno. Aí, boa. E aí, para fechar, né, um pouquinho das atividades de e-mail, de como que o Marketo ele identifica cada uma dessas atividades. É bem útil quando você precisar entender se tem algum erro dentro dela, se não está traqueando certo ou algo do tipo. Para abertura, antes de enviar o e-mail, o Marketo ele adiciona automaticamente uma imagem invisível, única, em cada um dos e-mails. E aí, quando o usuário abre essa imagem para ser renderizada, ela precisa ser buscada na base do Marketo. E quando ele recebe esse sinal de que essa base está sendo buscada para ser renderizada, significa que o usuário abriu o e-mail. E ela é invisível, não impacta em nada a experiência do usuário, mas que ajuda a gente a ter essa noção. E o clique, sempre que o marketer vai enviar um e-mail, ele adiciona um token, que vocês virem lá, o MKT, underline token, TRK, algo assim, em cada e-mail. E em cada link, quer dizer, eles adicionam esse token, e aí quando o usuário clica no link, ele aciona um código de rastreamento que envia esse token e sinaliza que o link foi clicado. Esse token é único por usuário, então ele faz o match ali na base de dados. Então, se esse token foi clicado, quer dizer que esse usuário abriu esse link, e aí ele consegue fazer o match ali de que o usuário clicou naquele link e adiciona no Activity Log, você consegue filtrar ele em Smart Lists e em e-mail Performance Report e tudo mais. Aqui eu sei que é uma parte bem técnica, galera, mas espero que tenha pelo menos dado para entender um pouquinho de como que funciona esse tracking ali por dentro do Marketo, porque eu sei que para mim sempre foi muito curioso, né? Como é que ele sabe que eu abri um e-mail e Isso é é bem assim. legal. Bacana. E, gente, bom, aqui é só para uma coisa engraçada aqui, que, por exemplo, quando alguém pede para você um relatório no Marketo, a pessoa pode estar pedindo ou uma lista das pessoas que preencheram o formulário, ou que abriram o e-mail, ou que ou propriamente um dos relatórios que a gente vai ver a seguir aqui, né? Ou também pode estar se referindo a uns dos dashboards aqui que, dependendo da assinatura de vocês, vocês vão encontrar aqui também, aqui na tela inicial, tá? Então aqui foi só para mostrar que, tipo, poxa, relatório é um pouco amplo, né? Mas, na verdade, pode até ser aqui no Marketing Activities também, né? Poxa, quantas pessoas preencheram tal formulário? Você pode criar uma Smart List aqui dentro do programa aqui e pegar esse número, né? E até se você quiser criar uma subscription, né, para enviar essa Smart List por e-mail toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, primeiro dia útil do mês, sei lá, você pode mandar para, você pode configurar também, tá? Então aqui é só para lembrar que relatórios é um pouco amplo aqui, né? Mas aqui a gente focando em analytics, né? Aqui a gente tem alguns tipos de relatório, tá? Nem toda assinatura tem todos esses, tá? Pode até ser que tenha um outro diferente também, tá? Mas nessa instância aqui enfim, tem uma variedade aqui, mas eu vou falar para vocês que o que a gente vai detalhar aqui agora vai ser email performance, people performance, program performance, email insights e performance insights, tá? E-mail e link performance também, tá? Essa instância em específico é uma empresa que ainda está fazendo a transformação digital, colocar dessa forma, tá? E eles ainda não estão usando oportunidades para fazer o rastreamento enfim, o controle de funil e tudo mais, né? E então só que eles já adquiriram já, né, esses módulos aqui de oportunidade, tá? E também o Success Path Analyzer que dá para você fazer toda a análise de funil, com oportunidade, com pipeline e tudo mais, tá? Enfim, vamos lá. Então, primeiro aqui, e-mail performance, acho que vai muito de encontro muito ao encontro do que o Lucas acabou de comentar, das métricas de e-mail marketing mesmo, tá? Então aqui a gente tem organizadinho aqui por coluna, sent, delivered,
percentual de entrega, hard bounce, soft bounce, pending. Esse aqui é a coluna que o Lucas comentou agora, dos soft bounces que vão ter uma tentativa de entrega mais no futuro. Percentual de aberturas, de cliques, percentual de cliques, cliques por abertura única, unsubscribes e percentual de subscribes. Tá? Aqui embaixo, a gente vai ver uma média, né, ponderada aqui de todos os envios, tá? E aqui nas colunas de percentual, tá? E aqui, enfim, esse aqui é o relatório arroz com feijão, tá? Aqui eu não coloquei aqui, mas aqui no setup você consegue selecionar qual e-mail você quer incluir aqui no relatório, né? Na verdade, o Lucas ele vai mostrar esse relatório daqui a pouco, daí você mostra aí a aba Boa, setup boa. depois, tá bom, Lucas? Por favor. Boa. Tá? Fechou. Esse aqui é o relatório, enfim, é o bread and butter, né? O arroz com feijão, tá? E aqui, uma coisa que eu gosto muito desse relatório, que acho que é um ponto muito válido, é que a gente consegue filtrar os resultados usando uma Smart List, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode ter esse monte de programa aqui, mas aqui a gente não está fazendo distinção nenhuma entre funcionário ou, enfim, usuários de teste, qualquer coisa assim, tá? Então, aqui na Smart List, você pode colocar aqui um filtro de e-mail e colocar not contains e o domínio da empresa. Daí você consegue ter as métricas limpas sem os acessos, cliques de funcionários ou parceiros, enfim. Tá? Queria ressaltar isso aqui porque isso aqui é bem legal também, tá? Sempre ficar atento aqui que a Smart List no relatório de e-mail performance pode te ajudar a ficar com um número muito mais limpo para sua análise, tá? E acho que o relatório irmão dele, né, irmão do e-mail performance, é o e-mail link performance, tá? E aí aqui a gente vai ver a performance por link do e-mail, tá? Então aqui a gente tem, normalmente a gente tem o site da empresa no logo, no canto, ou no topo, ou no canto superior esquerdo, né? E aqui a gente vê que tem alguns a gente consegue ver eles aqui, né? A gente consegue ver até pessoas que clicaram aqui no Privacy Policy, aqui, ou até nas informações da empresa. Aqui também tem a questão do Preference Center também, aqui em Subscription, e, enfim, todos os outros links aqui, tá? E aqui, mesma coisa, a gente consegue ver a quantidade de cliques e quantidade de pessoas, tá, que clicaram. Isso aqui é bem legal. E também a gente consegue fazer o filtro aqui usando uma Smart List, tá? Então, aqui acho que a ideia é, quando você quiser ver métricas globais de e-mail, e-mail performance. Quando quiser ver os detalhes daquele envio em específico, qual CTA que deu certo, qual link que foi mais clicado, eu uso o e-mail link performance, tá? Até um ponto bacana do e-mail link é que ele distingue os links com as UTMs. Você tem o Sim, mesmo link sim. em duas posições diferentes, você É, pode colocar duas UTMs diferentes ali que vão mostrar a posição para você ver qual posição do seu e-mail que está performando melhor. só que se não tiver o TM, ele vai considerar igual. É, Aí ferrou. aí você não vai saber onde que é o É, lugar. não vai saber. Legal. Aqui, agora dando uma olhadinha aqui no Program Performance, tá? Que basicamente olhando para o programa, mas olhando mais para a questão de status dentro do canal, tá? Então, aqui nesse caso aqui, a gente tem, enfim, tem os programas aqui nesse canal de Web Content, tá? Aqui é o curioso que aqui o download está maior que fill out form, tá? É porque o Marketo ele muda as pessoas de status no canal, tá? Então, eu tenho, na verdade, aqui eu tenho 525 pessoas que preencheram o formulário e eu tenho 1.186 que fizeram o download, tá? Então, essas 525 aqui, elas ficaram meio que no segundo estágio, aqui não foram até o final, tá? E aqui a gente consegue ver a quantidade de novos nomes, né, nesse programa, né? Então, por exemplo, esse primeiro programa aqui, ele foi um programa excelente para geração de novos nomes, tá? E aqui o critério de sucesso que eu tinha aplicado aqui, né, que eu tenho configurado nesse canal aqui, é o download, né? Então não basta somente preencher o formulário. Para mim, o sucesso
é fazer o download do asset que a campanha propõe, tá? Então, aqui eu tive quase 70% de sucesso. Nos casos que vocês estejam trabalhando com custos dentro do Marketo, né? Vocês estejam fazendo alguma campanha de, seja ads, content syndication até, enfim, enfim, qualquer tipo de campanha paga, você consegue colocar esse custo no programa, né? Eu tenho aqui um screenshot aqui mais para frente mostrando isso. E esse relatório aqui vai calcular para você automaticamente qual que é o custo por membro do programa, né? E qual que é o custo por nome novo, né? Por nome adquirido, né? No programa, e também o custo por sucesso, tá? Isso aqui é bem legal para acompanhar, acho que simplifica bastante também para fazer esse acompanhamento de custos, né? Mas acho que varia de empresa para empresa. Normalmente, se vocês usam uma outra ferramenta para fazer esse tipo de controle, acaba ficando meio redundante aqui no Marketo e vocês acabam não usando, tá? Mas é só para mostrar aqui que o Marketo tem essa funcionalidade também, tá? E aqui a gente tem um outro tipo de relatório, né, que é o People Performance, tá? Então aqui só recapitulando, a gente tem o e-mail, a gente tem o de programa, né, que é olhando para o canal, a gente tem o de pessoas aqui, tá? Aqui o Lucas também vai mostrar aqui um exemplo no Marketo daqui a pouquinho, mas aqui eu trouxe para vocês 4 tipos diferentes de relatórios que a gente consegue fazer através do People Performance, tá? Então o primeiro aqui do lado esquerdo, é um relatório medindo a quantidade, na verdade, o crescimento da base mês a mês. Tá? Então, aqui eu agrupei por created at, né? Aqui, até março aqui, tem poucas pessoas, porque aqui foi quando o contrato foi assinado no Marketo, e aqui foi quando o projeto começou a sair do papel. Tá? Então, aqui tem pouquinho, aqui teve a primeira carga inicial do sistema legado, e depois aqui foram todos os nomes aqui gerados através de Ofeira, newsletter, até contatos CRM também, etc. Tá? Esse aqui é bem legal para ver a evolução da base. Tá? E aqui, esses outros dois aqui, esses dois do meio, eles utilizam uma funcionalidade muito legal, que são as custom columns aqui no People Performance, tá? E basicamente ele vai agrupar as pessoas na lista aqui no seu relatório de acordo com o membership nessas smart lists que você configura aqui no setup. O Lucas vai mostrar daqui a pouco também, tá? Mas isso aqui é muito legal, porque você consegue ter uma visão bem high level, aqui no caso de quantos subscribers eu tenho por unidade de negócio. Eu tenho algumas pessoas aqui recebendo esse relatório mensalmente também, tá? Então você evita Excel aqui para trabalhar nesse monte de coisa. E aqui é o mesmo relatório, só que olhando para o último mês, tá? Então aqui, por que você está olhando all time aqui e aqui em cima está falando last month? Porque aqui eu estou olhando para as minhas inscrições, para os meus DOIs, né, para os meus double opt-ins que foram validados nesse último mês. Isso não quer dizer que essas pessoas foram criadas no último mês. Eu posso ter pessoas que foram criadas na minha base e depois, através de alguma campanha de reativação, elas fizeram o double opt-in, tá? Então, por isso que tem essa diferençazinha aqui, tá? Isso é muito importante também, né? Você saber o que você quer medir aqui no relatório, tá? E aqui, enfim, a gente tem essa possibilidade também, né? De trabalhar com datas, esse relatório. E aqui, por último, aqui eu tenho um outro relatório, só que aqui eu estou usando um outro campo, né? Um campo customizado para fazer o meu sort by aqui, não é sort by, mas é o group by aqui das minhas linhas, tá? Então aqui eu tenho basicamente uma Smart Campaign, olhando para cada uma dessas atividades aqui, e para cada uma delas eu estou estampando o nome do trigger, tá? Então eu estou olhando aqui para os últimos 7 dias as pessoas que tiveram esses valores modificados aqui, tá? Então, eu sei que nos últimos 7 dias eu tive tantas pessoas visitando o website, tive 1 subscribe, 1.000 pessoas abrindo e-mail, formulário, etc, etc. E tudo isso dentro do People Performance, tá? Então, dependendo do que vocês
forem fazer, né, talvez valha a pena vocês utilizarem o People Performance ao invés de exportar os dados e fazer no Excel. Que muitas das vezes é o que talvez seja o caminho até mais natural da gente pensar, né? Mas o People Performance ele dá uma flexibilidade muito grande. Ah, e aqui tem um outro relatório que eu confesso que eu não uso muito, tá? Na verdade, sempre que eu vou fazer algum tipo de análise, normalmente eu olho para esses relatórios anteriores, tá? Mas esse daqui também não é toda instância que tem, tá? Mas é o relatório chamado Program Analyzer, que basicamente você consegue olhar para diferentes variáveis aqui no eixo Y, no eixo X, né? E você consegue fazer alguma análise aqui de correlação entre sucesso, novos nomes, até pipeline criado, custo de programa, quantidade de novos nomes, quantidade de sucessos. Você consegue fazer algumas correlações bem interessantes aqui, tá? Mas, enfim, é um tipo de relatório também que nem todo mundo acaba usando, tá? Porque existem outras ferramentas para visualização de dados. Normalmente, a gente acaba utilizando ou um Power BI, ou um Looker, ou qualquer outra coisa, tá bom? E... legal. Acho que agora o Lucas vai abrir aqui vai compartilhar a tela aqui, vai mostrar aqui esses relatórios do Marketo, tá? Mas basicamente, e-mail performance possibilita ver todas as métricas de e-mail juntas, divididas por e-mail. Assim você consegue entender quais os e-mails que estão performando melhor. E o People Performance Report é um relatório bem versátil. A gente viu aqui que você consegue utilizar ele de diferentes maneiras, né? Pode usar para ver mostrar crescimento da base. Inclusive, essa questão aqui do crescimento da base, hein, Lucas? Isso aqui é questão do MCE, né, cara? Sempre, sempre cai. Sempre cai. Caso você queira ver o crescimento da base, qual relatório você utiliza? O People Performance, tá? E também aqui, até o exemplo aqui que o Lucas vai mostrar, né? A gente consegue utilizar o People Performance para ver também o engajamento aqui de e-mail, tá? Então, quer tomar o controle aí, Lucas? Deixa eu pegar aqui a tela. Compartilhar. Aqui. Estão vendo a minha tela já? Sim. Boa. Então aqui estão os dois relatórios. Primeiro, o e-mail performance report aqui, que a gente estava falando mais. Como o Bruno falou, a gente consegue vir aqui na Smart List e filtrar as pessoas que vão ser, que a gente vai conseguir visualizar aqui no relatório, nas métricas de e-mail. Então, como por exemplo, eu posso colocar aqui que eu só quero ver pessoas que o e-mail, é o mesmo exemplo, né? O e-mail address, not contains, @Adobe. Escolhi todo mundo que é da Adobe, porque eu não quero ver quem é da minha própria empresa e abriu o e-mail. E aí ele vai atualizar automaticamente as métricas aqui para tirar as pessoas que estão na Adobe e a gente vai ter métricas mais fidedignas do que realmente está sendo a nossa performance de e-mail. Na aba de setup, a gente consegue aqui mudar a data de envio de e-mail, então você pode olhar os e-mails que estão sendo enviados a cada 90 dias, a cada 30 dias, na última semana. Pode alterar aqui manualmente também as datas que você quer analisar. E aqui você escolhe quais são os e-mails que você quer analisar, né? Então aqui está para todos os e-mails, que são todos desse workspace default, mas você pode ir abrindo pastas, escolhendo os e-mails que você quer especificamente. Por exemplo, só quero esse daqui. E aí só vai aparecer no relatório esse e-mail dentro da análise, ou um grupo de e-mails específicos que você escolher para deixá-la menos poluída. E aqui é importante falar, né, que são todas as métricas que a gente passou, enviados, entregues, hard bounce, soft bounce, os pendentes, os quantos foram abertos, a taxa de abertura, a taxa de cliques, tudo mais. O importante aqui também é trazer que, não quer dizer aqui que 6 pessoas abriram o nosso e-mail, pode ser da mesma pessoa que
abrir o nosso e-mail todas essas vezes, podem ser 3 pessoas diferentes. Aqui é realmente o número de interações de pessoas com aquele e-mail específico. O Então, número uma de pessoa. aberturas mesmo, né? Não o É, número de pessoas que abriram e-mail. exato. Lucas, mostra os subscriptions, cara, também, por favor. Aqui, os unsubscribes. Não, subscriptions, a abinha de subscription. Ah, boa. Que é maneiro, que a gente consegue enviar uma subscription desse relatório para pessoas que você quiser, com a frequência aqui de toda manhã, toda segunda, toda terça, primeiro dia do mês, diário, tudo isso. Coloca aqui quantas linhas você quer colocar como previsão do relatório, e você pode colocar também um relatório em Excel para a pessoa depois abrir e explorar melhor. Então isso Legal, aqui é bem legal. boa. E aqui a gente fez um People Performance Report, que vai ver quantas pessoas realmente receberam, se for ver aqui, ó, receberam seu e-mail, um e-mail seu, abriram um e-mail seu e clicaram em um e-mail seu. Então aqui a gente já tem isso daqui olhando na camada de pessoa e não na camada de cada um dos e-mails. Então isso aqui também é uma boa estratégia para você estar acompanhando quem está abrindo, quem não está abrindo nos últimos tantos dias. E é um exemplo de como que esse People Performance Report ele é versátil, né? Então aqui eu filtrei todo mundo que teve um e-mail enviado nos últimos 90 dias. Então essa primeira coluna aqui de Total People é o número de pessoas que tiveram esse e-mail enviado nos últimos 90 dias. Só vai aparecer pessoas que tiveram esse e-mail enviado, algum e-mail enviado nos últimos 90 dias. Deixei as pessoas criadas em qualquer momento. Agrupei elas por person status, que muitas vezes é um campo usado no Lifecycle. Interessante de você estar acompanhando. E adicionei, o principal é que adicionei essas colunas personalizadas, que você faz usando Smart Lists, que são essas Smart Lists daqui. Abre E uma aí, delas. Ah, tá. Você já vai abrir, é, é, desculpa. boa, Boa. era isso que eu ia fazer. Legal. É, ela basicamente você filtra as pessoas que você quer que apareçam. Então, pessoas que tiveram um e-mail entregue nos últimos 90 dias. Ela vai pegar esse número que fica aqui embaixo, vai cruzar as pessoas que se qualificam para esse relatório, né? Então, que também cumprem esse caso daqui de ter um e-mail enviado. Se teve um e-mail entregue, teve um e-mail enviado, obviamente, então isso daqui não é um problema. E também divide esse número final por cada uma das linhas. Nesse caso só tem uma linha, então todo mundo está concentrado aqui, mas ele também dividiria por cada uma dessas linhas. Posso mudar aqui para, ao invés de person status, para e-mail address, que acho que vai separar as pessoas. Sim. E aí dá para ver mais claramente. Acho A gente teve... que. Não, cara, ótimo. Acho que só aqui só ressaltar também, gente, que a flexibilidade que esse relatório traz em relação à análise de dados dentro do Marketo é muito legal, porque você pode, por exemplo, colocar nas colunas, sei lá, acho que tem um limite de 10 custom Acho que é isso columns. mesmo, né? São 10, né? Acho que é. Você pode colocar até 10 colunas customizadas, e a primeira coluna pode ser, sei lá, por segmento de mercado que vocês atuam, e por linha, vocês podem agrupar por criado em, ou por mês, por exemplo. Você tem em um relatório crescimento da sua base por mercado automático, sem precisar exportar nada, aqui já feitinho dentro do próprio Marketo. Tá? Só para vocês ficarem aí pensando aí, que acho que em alguma situação aí no dia a dia de vocês, vocês conseguem aplicar esse relatório. Tem, ele é bem, bem versátil. Então, Bom, vamos seguir aí, Bruno. vamos. Aqui. Beleza. E aqui agora a gente vai ver veremos os dashboards que temos no Marketo. Primeiro aqui, o e-mail performance insights, tá? Que é basicamente uma versão parruda do e-mail performance, tá? Que a gente consegue, o que eu acho mais legal nele é que a gente consegue fazer comparação em relação ao período anterior, tá? Então, se você estiver olhando para esse quarter, automaticamente ele já vai calcular ele já vai comparar em relação ao quarter anterior, tá? E aqui embaixo ele vai dar o período que ele está se referindo, tá? Isso aqui é bem legal também, economiza bastante tempo.
E além disso, a gente consegue também incluir filtros, né? Então aqui embaixo, ou eu consigo fazer por audiência, por tipo de conteúdo aqui, por asset mesmo, né? Ou por plataforma, se você quiser ver se determinado e-mail está performando melhor no desktop ou no mobile, você consegue ver por aqui. E você também consegue fazer comparação entre diferentes workspaces, né? Enfim, diferentes. Eu gosto de chamar o workspace de baldinhos de assets, né? No Marketo, tá? Então você consegue fazer esse tipo de comparação também dentro do Marketo, tá? Isso é Que um a gente detalhe que nem todas as instâncias têm o e-mail insights, né? exatamente. Até, só voltando aqui rapidinho, vocês podem estar se perguntando, poxa, por que não tem esse aqui? Por que não tem o Performance Insights, não tem o e-mail Insights? É porque a assinatura de vocês não contempla isso, tá? Mas aí vocês entrem em contato aí com o Customer Success Manager de vocês, né, para pedir uma demonstração, tudo mais, né, em mais detalhe. Né, porque dependendo da situação aqui, nesse dashboard aqui em específico, eu acho que ele proporciona uma visão de altíssimo nível, né? Você consegue criar, não nesse aqui, no outro, desculpa, mas você consegue ver como a performance como está a performance de um jeito muito fácil aqui em poucos cliques, tá? E aqui, acho que esse relatório aqui, eu acho que é esse dashboard aqui, eu acho que é o mais legal entre todos os relatórios, porque ele é uma visão macro de canal dentro do Marketo, tá? Então aqui a gente consegue ver cada um dos diferentes canais aqui, tá? Quando a gente clica aqui, ele vai expandir para todos os programas desse canal aqui, tá? E aqui, de novo, ele vai te mostrar a quantidade de sucessos, o percentual de sucessos, custo, né? Caso você tenha o custo definido no programa, ele vai mostrar para você também, vai mostrar o custo total e a quantidade total de membros, tá? Só que, ao mesmo tempo que esse relatório é o mais legal, ele é o mais difícil para fazer funcionar também, tá? Porque, primeiro, você precisa ter uma estrutura de canais bem definida, você precisa ter os usuários ou, enfim, as pessoas que trabalham no marketing utilizando os canais da forma correta, você precisa ter os sucessos e os status de cada canal aqui bem definidos, vocês precisam... Tudo bem que é obrigatório você definir o sucesso aqui, né, no canal, mas se você tiver o sucesso definido aqui e não atualizar ele nos programas, não adianta nada. Então, é recomendável que você tenha também um centro de excelência aqui para você conseguir clonar os seus templates, para você conseguir ter as suas Smart Campaigns já pré-definidas, já setando sucesso de acordo aí com as atividades aqui que as pessoas forem executando dentro dos programas, né? E por último, apesar de que vocês viram aqui que nenhum dos relatórios aqui está mostrando o custo, né? Só que esse dashboard aqui, ele precisa ter os custos definidos em cada um dos programas, tá? Então, aqui é você ir lá na abinha de setup, clicar, arrastar o custo, colocar o zero lá e colocar o mês, tá? Para essa instância aqui em específico, acho que esse cliente aqui está com uns 700 e poucos programas hoje, e ninguém do time de marketing coloca os custos quando está criando os programas. Daí eu fiz um script aqui para atualizar os custos via API, né? Tanto que está mostrando aqui, cost updated via API, tá? Então dá para vocês melhorarem um pouquinho o processo aí, se vocês tiverem muitos programas na instância, tá? É só para mostrar aqui que esse relatório aqui é muito legal, só que ao mesmo tempo você tem que estar com a sua instância bem organizadinha aqui para conseguir utilizar ele da melhor forma, tá? Tanto que eu sempre falo que relatório é sempre a última coisa que a gente vai começar a olhar em mais detalhe, né? Principalmente performance de canal, porque a instância tem que estar com um nível de colocar maturidade, organização um pouco mais avançado. Envolve um setup bem grande. É. Agora é você, cara. Boa. E aí, né, basicamente até aqui a gente falou muito sobre pô, o que esses números significam, como conseguir esses números dentro do Marketo, e o que eu vou fazer com todos esses números a partir de agora.
E aí, algumas maneiras de saber se seus números estão bons de fato. O primeiro é benchmark por indústria. Então, algumas empresas divulgam benchmark das métricas por indústria. Então, tem 2 links aí que vocês podem usar, mas se procurarem no Google benchmarking por indústria de e-mail marketing, tem um monte. E aí já serve como um parâmetro se 15% de open rate tá bom ou não tá, 98% de entregabilidade tá bom ou não tá. Dependendo da indústria, podem ser métricas ótimas ou podem ser métricas muito abaixo. Então dá pra gente chegar aqui e falar, seu open rate tem que estar tanto, não dá pra saber sem comparar por indústria. E se você tiver preguiça, como a gente muitas vezes tem, a gente só pergunta pro chat Todo dia. GPT, toma aí a base de e-mails enviados, eu tô performando melhor ou pior do que deveria, sendo que eu sou da indústria tal. Inclusive, a gente está pensando em fazer o próximo encontro falando sobre inteligência artificial dentro do É, Marketo, então, se vocês tiverem interesse, mandem aí no chat, tem interesse. Se vocês não tiverem interesse, só fiquem em silêncio que a gente vai entender o recado. é. Ah, não, tem Boa, interesse, tem interesse. boa, Beleza, boa. ótimo. Então, Legal. vai ser o próximo tema aí. Ah, boa, Então, vamos Marley. aí. E outro jeito bom de você saber se suas métricas estão sendo boas ou não é comparação histórica. Então, você tem que ter ali a rotina de estar sempre, pelo menos mês a mês, no final do mês, ver se o que está acontecendo nas suas métricas de e-mail, nas suas métricas de programas, quais são os seus melhores canais de aquisição, o que está funcionando, o que não está funcionando, porque aí você vai desenvolver essa noção mesmo na sua mente. Pô, isso daqui tá meio estranho esse mês, eu não tinha tanto hard bounce assim. Por que aconteceu esse tanto de hard bounce? Opa, fui ver, estão todos do mesmo servidor. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. Ah, são todos de spam, então esse servidor aqui tá me marcando como spam, talvez eu tenha que fazer um reaquecimento com esse servidor específico, cara. Então ajuda muito você ter essas comparações históricas na sua mente. E aí, alguns quick wins que a gente colocou aqui que vocês podem fazer, e aí, Bruno, fica à vontade para complementar também, cara. Opa, manda bala aí, meu cara. Que se você achar alguma dessas suas métricas estranhas, são coisas que você pode fazer. Eu fui lá, analisei, vi ali que pela indústria eu deveria estar tendo um número de bounces muito menor, né? Então, o que está acontecendo para ter esse número de bounces maior? Você pode dar uma investigada primeiro, né? Mas alguns quick wins que você pode ter aqui é implementar programas operacionais que vão excluir esses e-mails de envio. Então, aquele e-mail que está sempre dando soft bounce, que o Marketo não exclui da sua lista de envios, mas, cara, ele está dando soft bounce direto. Faz sentido eu estar enviando para ele? Talvez não faz sentido. Existem várias ferramentas validadoras de e-mail. Você pode estar usando, você pode implementar um webhook aí do seu Marketo para essas ferramentas que já vão falar de cara que putz, esse e-mail não existe, ele não está setado, não é adianta você enviar para ele. Se vocês estão com uma base de dados que está recebendo muitos e-mails que não existem, eu até recomendo usar, porque já evita vocês terem que enviar para esse e-mail pela primeira vez. Para falar de abertura, se a sua taxa de abertura precisaria de dar um gás, teste AB em assunto e pre-header, principalmente, são as coisas que fazem, e horário de envio também, são as coisas que fazem ter mais ou menos abertura, geralmente são os fatores que mais influenciam. E também tem uma prática muito legal, que é você enviar alguns e-mails só para sua base de ativos, aqueles e-mails que não são necessários enviar para todo mundo, e outros e-mails para a base inteira que tem promoções, às vezes, mais ofertas, né, mais interessantes, para reativar essa galera. Então, muitas empresas dividem assim, é interessante ser estudado também. Se a taxa de cliques tá muito baixa, interessante checar a posição do CTA. Então, se você está colocando um botão um CTA que está muito baixo dentro do seu e-mail, porque a galera tem que rodar o e-mail para chegar nesse botão, dificilmente ele vai ser clicado, porque não sei nem qual foi a última vez que eu rodei um e-mail até o fim, assim. Então, e eu gosto de e-mail. Eu acho que é o melhor tipo de e-mail de marketing é o e-mail marketing, que não é de Ah, interrupção. nossa, será que você trabalha com Marketo, cara? Ó, nossa. É. Pô, eu gosto muito de e-mail marketing, real, assim. É o jeito mais fácil de me alcançar. E também é bom checar se seus links estão sendo traqueáveis, né? Muitas vezes tem algum errinho Sim. ali na configuração, token mal configurado. Por fim, usando subscribes, eles estando muito subscribe, pô, é bom checar os limites de comunicação da sua instância, se eles estão bem ativados, estão fazendo sentido para a sua base de dados, às vezes está mandando muito e-mail para os seus usuários. E implementar, às vezes, um centro de preferências também ajuda, porque ajuda ali a direcionar os usuários para as preferências que eles querem apenas e não dar um unsubscribe geral. A gente falou um pouquinho de centro de preferências algumas reuniões atrás, então, É, querem dar uma olhada, lá é bacana. isso aí. E
Isso aí. Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Até mais, pessoas do futuro. Muito obrigado. E... E isso